de hoje eu vou te ensinar como falar aí os contáveis e incontáveis em inglês. É uma dúvida que todo mundo tem aí, né, em relação a como utilizar o some, como utilizar o any, much, a few, a little bit. Então hoje eu trouxe aqui um tutorialzinho para você aprender de uma vez por todas esses assuntos. Então vamos lá, vamos começar entendendo o que são contáveis e o que são incontáveis, tá? Então olha só. Na gramática inglesa, né, as palavras que se referem às pessoas, lugares e coisas são chamadas de substantivos, do mesmo jeito que a gente tem aqui no português, certo? Então, a gente pode classificar esses substantivos de várias formas, né? Então, hoje a gente vai aprender aqui quais são os substantivos contáveis e os incontáveis e como a gente vai utilizar eles corretamente aqui nas frases, tá bom? Então, olha só, substantivos contáveis é tudo aquilo que a gente consegue contar, que a gente consegue falar um tal, dois tal, por exemplo, um livro, dois livros, tá? Então, eles têm uma forma tanto no singular quanto uma forma no plural. Então, quando a gente tem plural, geralmente essas coisas aí são contáveis, tá? Então, eles geralmente vão se referir aí a coisas, né? Então, na maioria, né, das vezes, em inglês e em português, quando a gente acrescenta um S aí na palavra, a gente transforma essa palavra aí no plural, tá bom? Então, isso são os substantivos aí contáveis, né? Como eu disse, por exemplo, livro, carro, tudo isso são contáveis, a gente consegue contar, né? Então, aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, chair, que é cadeira, o plural vai ser chairs. Então, a gente consegue contar uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras, quatro cadeiras, certo? Por exemplo, aqui, ó, bottle, bottle, que é garrafa, e bottles, né, que são garrafas. Student, aluno, students, alunos. Car, carro, cars, carros. Tree, árvore, trees, árvores. Então, todas essas palavras aqui a gente consegue contar, se tem um ou mais de um. Tranquilo? E agora, os incontáveis. Incontáveis a gente não consegue contar, então eles só têm uma forma no singular. Então, na maioria das vezes, eles não têm formas no plurais. E até mesmo quando a gente tem essa forma no plural, a gente não vai considerar ele contável. Por exemplo, vou te trazer as informações. Podem ser várias informações, né? Porque informação é incontável, porque a gente pode ter várias informações, tá? Então, a gente vai estar utilizando dessa forma. Essas palavras, né, são consideradas inteiras. Por exemplo, a gente não consegue contar a água. Água, uma água, dois água, você consegue fazer isso? Não. Você consegue contar o copo de água, certo? Então, a gente pode ter essa manha, esse macete de pensar, eu consigo contar isso? Não, se eu não consigo contar, então aí não é contável e sim incontável. Então, sempre que você for pensar em algo que você pode contar ou não, né, incontáveis e contáveis, você vai pensar nesse macete. Então, essas palavras são consideradas inteiras e não partes, e geralmente se referem a abstrações como coisas, né, confiança, conselho, orgulho, tudo isso é considerado partes inteiras. Ou coletivos, como equipamento, bagagem, essas partes aqui a gente não vai contar, tá? Então, olha só, aqui nós temos exemplos de substantivos incontáveis, que seria money, que é dinheiro. Jamie, mas eu consigo contar dinheiro. Você consegue contar a moeda e não o dinheiro. Por exemplo, você fala, eu tenho um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, quatro dinheiros. Não, você conta o quê? R$1, $2, 3 euros, certo? Então, a gente conta a moeda e não o dinheiro em si, tá? Água que é a mesma coisa, você não conta uma água, duas águas, certo? Então, a gente vai colocar aqui o copo de água. No caso de informação e advice, que seria conselho, a gente pode falar, eu tenho 2 conselhos para você, certo? Podemos, mas o conselho, como eu disse, ele é considerado uma parte inteira, assim como informação. Então, nesses casos aqui também a gente considera incontável, ok? E aqui a gente tem o weather, que é clima, tá? Então, a gente tem aqui clima, que também é considerado incontável. Algumas palavras são diferentes em inglês e português. São consideradas contáveis em português e em inglês incontáveis. Então, a gente também tem essas diferencinhas aí, mas isso você aprende também com o tempo de estudos, tá bom? Vamos lá, então, ó. Ao usar os substantivos contáveis ou incontáveis, a gente precisa utilizar artigos ou adjetivos, tá? Alguns desses artigos e adjetivos podem ser utilizados com substantivos contáveis e incontáveis, os dois juntos, ou outros podem ser utilizados apenas com os contáveis e apenas com os incontáveis. Então, a gente vai ver aqui agora quais são os artigos que a gente vai utilizar com os dois, só com um e só com o outro, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, usado apenas com substantivos
contáveis. Então, nós temos I e an, esses artigos aqui, que significa um ou uma. Tá vendo? A gente só vai utilizar com substantivos contáveis, ok? Então, a doctor, a pen, a book. E aqui, apenas no singular, que ele vai significar um ou uma, não tem como você utilizar aí no plural, certo? Aqui, ó, many. Many, que são aí muitos, muitas, né? Vários e tudo mais. Então, a gente tem aqui, ó, many cups, many books. Então, tenho muitos copos, vários livros ou muitos livros, ok? Few a gente tem aí poucos, ou poucas, ou pouco, tá? Então, aqui, few questions, poucas perguntas. Few tables, poucas mesas, ok? A few vai ser aí alguns, algumas, poucos também, tá? Então, a gente pode estar utilizando aí, eles dois são sinônimos, tá? Então, aqui, ó, a few questions, algumas perguntas. A few problems, alguns problemas, certo? Então, aqui a gente tem os artigos que a gente vai utilizar com substantivos contáveis apenas, tá? E aqui, nós vamos utilizar aqui, ó, o much para incontáveis, tá? Então, por exemplo, how many keys do you have? A gente utilizou o many por quê? Porque a gente tem keys, que é um substantivo contável, que são chaves, né? E aqui, ó, how much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Então, essa é a diferença entre how many e how much, que também muita gente tem dúvida, né, em relação a esse assunto. Então, o how many vai ser utilizado para quando você consegue contar os objetos, how much quando você não consegue contar, tá? Então, a mesma coisa que o tempo. Muitas vezes fala, teacher, mas eu consigo contar dinheiro, eu consigo contar tempo. A mesma coisa aqui no tempo. A gente conta os segundos, os minutos e as horas. A gente não fala um tempo, dois tempos, certo? Então, é assim que a gente consegue diferenciar também aí os incontáveis dos contáveis, tá? Então, a gente tem aqui much, que vai ser muito ou muita, né? Então, aqui, ó, much money, muito dinheiro. Much time, muito tempo, certo? Little vai ser pouco, tá? Então, little trouble, pouco problema. Little patience, pouca paciência. A little bit, e muitas vezes a gente utiliza a little bit of, ok? Então, a little bit, um pouco de alguma coisa, tá? Então, a little bit of confidence, um pouco de confiança, certo? E aqui a gente tem os que são utilizados pelos dois, né? Tanto pelos contáveis e incontáveis. Então, a gente tem aqui o the, que é o, a, os, as, né? E aqui, ó, the monkeys, the grass, então, os macacos, a grama. Então, esse a gente vai utilizar para os dois. Tanto que se for grass, que é grama, que é incontável, tanto com macacos, que é contável, ok? Então, todos esses aqui que a gente vai ver agora, a gente pode utilizar com os dois, tá? Então, aqui a gente tem some e any. Teacher, eu sempre tive essa dúvida. Qual a diferença entre some e any, tá? Eles têm o mesmo significado, que pode ser algum, alguns, um pouco. E o any também pode ser algum, alguns, né? E ele também pode ser nenhum, tá? E agora você vai entender qual a diferença entre eles, tá? Mas antes, vamos lá pro some apenas. E depois eu vou ver o any e depois eu explico a diferença entre esses dois, ok? Então, olha só. A gente tem aqui o some, que é algum, alguns, um pouco, né? Então, por exemplo, some table, né? Algumas mesas. Some rice, um pouco de arroz ou algum arroz, por exemplo. Do you have some rice? Você tem um pouco de arroz ou você tem algum arroz aí, tá bom? Então, a gente tem aí o some. Agora a gente tem aqui o any, que é algum, alguns e nenhum. Então, any bathroom, algum banheiro ou nenhum banheiro. Any advice, algum banheiro ou algum conselho ou nenhum conselho, certo? Então, olha só, a gente tem o some e o any e vamos agora tirar essa dúvida aí que muita gente tem, né? Então, o some, ele vai ser utilizado em frases afirmativas e interrogativas. Interrogativa, né? E aqui a gente tem o N. O N a gente vai utilizar para negativas e interrogativas. Você nunca vai utilizar o N para afirmativas, ok? Sempre negativas e interrogativas. Então, o some você pode utilizar em afirmativas e também o interrogativa. E o N você nunca vai utilizar na afirmativa, certo? Então, preferencialmente, a gente utiliza o N na negativa. Em alguns casos, o some pode ser utilizado também na negativa, mas é mais utilizado o N, tá? E o N nunca pode ser utilizado nas afirmativas, ok? Então, essa é a diferença principal entre o some e o N.
Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente tem alguns adjetivos aqui e artigos que a gente pode utilizar com os contáveis e incontáveis. Continuando aqui, ó, temos o no, né, que é nenhum ou sem. Então, por exemplo, no chocolates, sem chocolates. No money, sem dinheiro, tá? A lot of vai ser muitos. Então, a lot of animals, muitos animais. A lot of fun, muita diversão, tá? Lots of, eles são sinônimos, tá? Vão significar a mesma coisa e tem praticamente o mesmo uso aí, tá? Então, lots of computers, muitos computadores. Lots of energy, muita energia, ok? E aqui nós temos o enough, né? Que a gente tem aqui que é o bastante, por exemplo. We have enough plates. Nós temos pratos suficientes. We have enough time. Nós temos tempo bastante, tá? Então também pode ser utilizado com contáveis, no caso de pratos, e também com tempo que é incontável. Então, enough vai ser sempre aí bastante, o suficiente, tá? Plenty of. Muitas pessoas falam plenty of, mas esse T vai ser praticamente mudo. Então vai ser, ó, plenty of, ok? Plenty of vai ser aí, plenty of houses, plenty of sugar, ok? Então vai ser aqui, ó, muitas casas, muito açúcar. Então também pode ser utilizado para os dois casos, tanto aí com contáveis quanto incontáveis, tá? Açúcar aqui é a mesma coisa, o rice, tá? Então as pessoas falam, ah, mas arroz não é contável? A mesma coisa, a gente conta o grão de arroz, a gente conta a tigela de arroz, mas a gente não conta o arroz em si. Mesma coisa o açúcar, a gente conta ali a pedrinha do açúcar, né? E conta aí também as tigelas, né? Mas a gente não conta aí o açúcar em si. Um açúcar, dois açúcares, certo? Um arroz, dois arroz, né? Então é isso. Essa foi aqui a nossa aula sobre contáveis e incontáveis. Espero que você tenha sanado aí todas as suas dúvidas em relação a esse assunto. Aqui embaixo desse vídeo tem o meu mini curso gratuito. Se você ainda não conferiu, confere, porque as aulas estão muito legais lá. Então, ó, confere lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, que me ajuda demais. Deixa aqui embaixo o seu comentário, me dizendo o que achou desse vídeo, tá bom? E se inscreva aqui no canal, ativando as notificações, para que você não perca nenhum conteúdo que a gente vai ter por aqui, tá bom? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. See you!